Este livro, O Alquimista, de Paulo Coelho, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Sem exagero. Eu fiquei a madrugada inteira, eu fiquei até 3 da manhã a ler esse livro apenas para terminá-lo, para saber como é que terminava a história. Eu fiquei curioso pela história, mas não é somente isso. O Paulo Coelho consegue contar uma história bonita de uma forma entretida e engajada, e ainda assim, durante a história, consegue passar lições inesquecíveis, lições marcantes, lições que conseguem literalmente mudar a nossa vida. E nesse vídeo eu vou falar sobre 4 lições que eu aprendi neste livro de Paulo Coelho. E agora eu literalmente percebi que eu não estava fazendo. Eu percebi que eu não estava a fazer contacto visual com a câmera, porque eu estou a gravar, eu estou a utilizar meu Mac e estou a utilizar a câmera como a webcam. Então no início do vídeo eu não estava a fazer contacto visual. Mas pronto, o que importa é o que eu estou a falar, não se eu estou a fazer contacto visual. Mas agora eu estou literalmente a vos ver. Ok, sim, o que eu estava, como eu estava a dizer, eu tirei 4 lições indispensáveis desse livro que eu quero partilhar convosco, que eu tenho certeza que também vão mudar a vossa vida. Mas, entretanto, isso não substitui o vosso dever de ler esse livro. Então, a primeira lição, eu não vou fazer, eu ia falar mais ou menos sobre o resumo do livro e etc, mas esse é um livro que não pode ser resumido. Todas as pessoas deviam ler para saber o que o livro fala. Porque quando eu peguei o livro na livraria, eu li aqui atrás para saber o resumo, só tinha isso. Quando queremos algo, o universo inteiro conspira para conseguirmos. Isso não é nenhum resumo. Eu, como uma pessoa que já li bons livros, como vocês podem ver aqui atrás, eu costumo muitas vezes a ler o resumo para saber o que o livro fala mais ou menos. E aqui, o livro fala exatamente tudo o que está no livro. Só que para uma pessoa que nunca leu, não é resumo suficiente. E quando eu li o livro, eu percebi que muitas vezes não é sobre falar muitas coisas, é sobre falar poucas coisas que importam. Então, sim, vamos às 4 lições. Primeira lição: risco. Durante as histórias, durante a história do livro, nós vimos que o personagem principal, a uma certa altura, decidiu abandonar tudo o que tinha, que era literalmente uma vida inteira, e seguir o objetivo, aquilo que ele sentia que ele nasceu destinado a fazer. E isso é uma coisa muito importante porque muitas pessoas, passando já para a próxima lição, que é o conforto, muitas pessoas quando estão na sua zona de conforto não querem sair. E isso não tem mal nenhum, porque faz parte do nosso sistema, da nossa mente de se autoproteger. Mas maior parte das coisas que nós queremos e que nós desejamos, das coisas que vão literalmente mudar a nossa vida, está do outro lado do conforto. E para conseguir alcançar essas coisas, nós temos que saltar por outro lado do conforto, saltar do precipício mesmo sem saber se existe pedra, se existe água, ou se nós vamos morrer, se vamos sobreviver. Nós temos que correr risco. Principalmente para, agora falando com as pessoas que têm uma mentalidade de empreender, de construir um negócio. Construção de um negócio e empreendedorismo é literalmente risco. Porque nós não sabemos o que vai vir de lá. E isso foi uma das coisas que eu travei durante um longo período de tempo. Porque eu acredito que eu posso fazer qualquer coisa. Literalmente, isso não é nenhum exagero. Se eu sei que uma coisa vai me trazer determinado resultado e eu estou interessado nesse resultado, eu posso literalmente fazer magia para conseguir alcançar essa coisa. Então, o meu trabalho até um certo ponto foi: se eu estou a fazer esse trabalho, eu sei que vou receber uma determinada quantia, então eu vou fazer com toda a minha energia. Só que empreendedorismo, nós nunca sabemos o resultado que vai vir. Nós não sabemos se nós vamos falhar, nós não sabemos se vamos conseguir, porque não existe nenhuma coisa assim tangível que nós podemos agarrar para saber isso vai dar um resultado previsível ou não.
pode falhar, assim como eu falei no números de negócio. E muitas pessoas acabam por desistir quando percebem que não tem como saber o que vai vir. Eu estou a criar esse negócio, vou trabalhar nesse negócio, vou fazer, investir, vou fazer tal, 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 tal. E mesmo depois de fazer todo esse trabalho, eu ainda não tenho certeza se vai dar certo. E, como eu disse, eu travei nessa parte porque eu me perguntava por que eu estou a fazer isso? Mesmo esse vídeo no YouTube, eu estou a gravar esse vídeo, eu não sei o que é que vai vir. Talvez pode ter muitas visualizações, talvez pode não ter nenhuma. Eu não sei, mas mesmo assim eu vou fazer, estou a gravar com toda a minha energia, com boa disposição a passar informações para vocês. E é essa lição que nós temos que aplicar para a nossa vida, de que, saindo um pouco das lições do livro, isso é uma coisa à parte que envolve a minha experiência pessoal. Então, isso é uma das coisas que nós temos que fazer para a nossa vida. Às vezes nós temos que ter ilusão. Às vezes nós temos que ter ilusão na cabeça, porque não é normal, tipo, uma pessoa trabalhar e aplicar toda a sua energia em uma coisa que não se sabe qual será o resultado que vai vir. Isso não é lógico. E nós somos caracterizados como ser racional. E não faz sentido. Então, pronto, agora voltando para o livro. Conforto. Primeira lição, risco. A capacidade de correr risco e de saber que, mesmo que pode dar errado, nós temos que ir de cabeça. Nós podemos morrer. O pior que pode acontecer é morrer. Na verdade, o melhor que pode acontecer é morrer. Isso é uma minha frase filosófica que agora não tem nada a ver com, com o tema. Depois, conforto. Nós temos que deixar a nossa zona de conforto. Algumas pessoas permanecem no relacionamento errado somente porque não querem sair e ficar sozinhas, não querem lidar com o desconforto. Algumas pessoas não querem tirar esse dinheiro que está guardado para tentar arriscar um investimento. Por quê? Porque está confortável. Eu não vou arriscar o meu dinheiro. Ah, mas você quer ficar rico? Sim, eu quero ficar rico. Quer ter liberdade financeira? Sim, sim, eu quero ter minha liberdade financeira. Mas uma das formas de conseguir liberdade financeira é fazer um investimento. E você tem esse dinheiro lá guardado, você pode investir, tudo bem. Você pode investir esse dinheiro, tudo bem que existe sim a possibilidade de perder, mas há que correr risco. Ah, não, 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 não. E se eu perder? Se eu perder esse dinheiro? Então essa é a mentalidade de muitas pessoas. Eles não conseguem literalmente correr risco. E aparece com inúmeras justificações. Ah, mas se eu ficar doente e precisar de um dinheiro? Ah, se a minha filha? Ah, se a minha família? Tudo isso faz parte do risco. Ok, a próxima lição. O processo importa mais do que o destino final. Qual é o meu objetivo final, principalmente com esse vídeo de YouTube? É talvez conseguir algumas visualizações, conseguir alguns subscritores, talvez daqui a mais alguns anos ter, por exemplo, 500 mil, talvez daqui a um ano ter 2 mil subscritores, ter likes e etc. Mas eu vou gravar esse vídeo colocando a minha energia, colocando o meu esforço, mesmo sem saber que eu não posso conseguir nada, porque eu sei que o processo de estar a gravar esse vídeo importa mais do que os meus objetivos, que é conseguir seguidores ou like. E eu, no processo de gravar esse vídeo, eu estou a ter a capacidade de ensinar as outras pessoas a coisa que eu aprendi em um livro, e ao mesmo tempo eu estou ensinando a mim mesmo. Isso é o que muitas pessoas não percebem. Ensinando as outras pessoas, nós próprios aprendemos. Então não é aprendizagem a uma via, eu estou a ensinar e vocês aprendem. Não, eu mesmo aprendo coisas novas enquanto estou a ensinar as outras pessoas. Eu volto por exemplo, para meu blog e às vezes eu vou ler as coisas que eu escrevi em ano passado, há um ano atrás. Eu pergunto, como é que eu escrevi isso e agora eu esqueci de tudo? E serviu para me lembrar das coisas que eu já sabia e que eu acabei por esquecer. O eu do passado acabou por ensinar eu do futuro as coisas que eu sabia naquela altura. Então o processo de aprendizagem não é uma via. Então, isso
é válido para todo o processo. Nós vimos que nesse livro o personagem deixa tudo o que tinha e vai em a busca de tesouro. E durante a busca do tesouro, quando ele encontrou o tesouro no final, foi menos importante do que todo aquele processo que ele passou, ir para Egito, ir para Arábia, sair de Espanha para Valência e etc. Tudo isso foi muito mais valioso do que o ouro que ele pensou o tempo todo que seria valioso. E é isso que nós temos que aplicar para todas as coisas que fazemos. Talvez você ainda não está onde deseja estar na vida, mas aproveita agora que você está a trabalhar, está a fazer, porque quando você conseguir, você vai sentir saudade do tempo que você estava no hustle, a trabalhar o dia todo, a pôr horas, a gravar vídeo que não sabia se ia dar certo. O momento que você não tinha nenhum subscritor, não tinha nenhum like. E isso vai servir de conforto para quando você conseguir tudo o que você conseguiu, a aprendizagem que você acumulou, as pequenas pessoas que você conheceu, o pequeno investimento que você fez que deu errado, as lições que você tirou disso, e tudo isso vai construir uma pessoa completamente nova. O processo de morte e transformação que acontece na nossa vida para nós tornarmos a pessoa que nós desejamos ser é um processo lento e é uma morte por fases, por processo. E quando nós despertamos, nós somos uma pessoa completamente diferente daquilo que nós costumávamos a ser. Então, há que aproveitar esse processo de morte, porque é uma experiência que nunca mais volta. E outro dia eu estava a passar no meu Instagram e eu vi uma frase que eu sempre tento procurar lições e aprendizagem em tudo. Mesmo entrar no meu Instagram, eu não entro só para estar lá a ver vídeo, hahaha. Não, eu tenho que aprender alguma coisa daqui. E uma frase que eu vi lá é que, se você soubesse que, quando você está lendo um livro, se você soubesse que a partir do momento que você virar a página, toda a informação que está atrás vai desaparecer, você ia ler o livro com mais atenção. Eu deixo isso à vossa interpretação, eu deixo isso para que vocês escrevam a vossa interpretação dessa frase no comentário, para eu saber se eu estou a lidar com pessoas inteligentes ou o que for. Agora, vamos à nossa última lição. As coisas que nós desejamos muitas vezes estão debaixo do nosso nariz. Nós apenas não conseguimos ver. Não porque nós somos cegos, mas porque nós não somos a pessoa capaz de vê-lo. Isso foi eu que criei agora. Na verdade, aqui na minha nota está só assim. As coisas que nós desejamos muitas vezes estão debaixo do nosso nariz. E essa foi a moral da história toda desse livro. E quando eu terminei o livro, eu fiquei a rir sozinho, tipo, então todo esse tempo, mas todo esse tempo, todo esse processo para terminar assim, mas eu não vou mais a fundo, eu vou deixar, como isso eu vou deixar para vocês comprarem esse livro e ler, porque é um livro incrível. Eu, às vezes, eu sublinhei todas as coisas, todas as lições que eu vi aqui durante o livro, eu sublinhei tudo para eu voltar a vê-los, a ler, a relembrar. Porque aquilo que a nossa consciência não pratica acaba por ser esquecido. Então eu sempre volto aqui, leio algumas coisas que está sublinhado e etc. Então, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo do livro Alquimista, do Paulo Coelho. Um livro, enfim, tudo é uma coisa só. Eu também gostei bastante dessa ideia. E são lições inesquecíveis. Não é à toa que ele é um dos livros mais vendidos, um dos livros mais vendidos, pronto. E pronto, é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Se você já leu esse livro, deixa aqui no comentário o que você achou. É impossível não achar esse livro bom, porque, mais uma coisa antes de eu ir. A razão pela qual a Bíblia é um dos melhores livros que já existiu é porque ele pode ser entendido em todo o nível de consciência. E esse aqui é um dos poucos livros que também é a mesma coisa. Uma criança de 10 anos pode ler esse livro e gostar. 10 anos, eu não sei se 10 anos já é coisa, mas de 10 a 15 anos já pode ler esse livro e também achar interessante. A única coisa é que uma criança não vai ter experiência e talvez consciência suficiente para entender. Então, esse livro pode ser entendido em diversos níveis de consciência.
E as lições que são ditas aqui também podem ser entendidas em diversos níveis de consciência. O mesmo com a Bíblia. Uma pessoa menos inteligente vai ler a Bíblia e vai perceber a coisa de uma forma, e uma pessoa com consciência mais avançada vai ler e vai perceber de outra forma. E, como eu disse, é um dos poucos livros que se consegue ler em diversos níveis de consciência e entender em diversos níveis de consciência. Pronto, chegamos ao final do vídeo. É isso e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de subscrever no canal para também me ajudar a conseguir alcançar a minha meta, né? Tudo bem que é sobre o processo, mas também é sobre o destino final. Então subscreva, deixa um like, partilha esse vídeo com alguém e é isso.